Oi gente, tudo bem? Que bom estamos juntos em mais uma Visita na Record. No programa de hoje nós vamos falar de prevenção do câncer de testículo, uma doença responsável por 5% dos tumores que afetam o homem. E o mês de maio também é dedicado à prevenção ao câncer cerebral, considerado raro, que tem impacto profundo na vida dos pacientes e das famílias. E também tem o mundo animal. Você vai poder ajudar a escolher o nome da filhote de onça pintada que acaba de nascer no Parque Ecológico de São Carlos. Fique com a gente, o Visita na Record já começou. E o Visita na Record começa falando de saúde do homem, com a prevenção do câncer de testículo. E segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, esse tipo de câncer é responsável por 5% dos tumores que afetam o homem. E para esse bate-papo eu recebo aqui o Eliseu Neto, que é urologista, inclusive especialista, em tratamento oncológico, e está aqui com a gente. Obrigado pela visita, doutor. Eu agradeço pelo convite. Vamos falar um pouquinho a respeito de um assunto tão importante para o homem, né? Bom, você está falando câncer de testículo. A gente estava conversando antes de a gente entrar no ar aqui. Ele pega uma fase primordial do homem, né? Exato. O tumor de testículo é um tumor que ele predomina nas fases iniciais, né? Vamos dizer assim, a idade mais prevalente acontece aí após os 15 anos até os 30 e 35 anos de idade. 15 a 35. Mais prevalente próximo aos 15 anos. Bom, é a fase de formação de um adolescente para um homem, é a fase que o homem também, vamos colocar assim, já está no estágio bem fértil, né? Bem no seu ápice da vida, né? Exato, é o momento em que acontecem as transformações, né? Em que os hormônios estão se aflorando e no seu auge, né? Então, a gente sempre orienta aos pacientes que devem, então, nessa faixa de idade, tá sempre fazendo um autoexame testicular no banho, justamente para identificar precocemente uma possível lesão testicular. Como a mulher faz o autoexame da mama, o homem, nessa fase, é recomendado também fazer, enfim, para ver se está tudo certo, né? Como é que é isso, doutor? Explica, porque não é muito comum, né, você ouvir isso. Imagino que deve ter muito tabu entre os adolescentes nessa fase, ou os jovens, para até conversar com os pais sobre isso, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Conversar bastante com a família, né? Os pais têm que incentivar esse diálogo em casa e falar para o filho que ele deve, sim, uma vez ou outra, durante o banho, se autoexaminar, né? Palpar os testículos, dar uma olhada de fato no próprio pênis, para ver se as coisas estão evoluindo. Está tendo não só pensando em tumor de testículo, mas se a pilificação está acontecendo no momento certo, se os caracteres secundários estão se desenvolvendo no momento ideal, de forma ideal, até para que, caso alguma coisa esteja fora do padrão, comunique aos pais e vão até o consultório do urologista para a gente definir melhor isso. Tá, você está falando de questões secundárias e tal, todo mundo em casa deve estar pensando, mas espera aí, como assim, né? Vamos tentar entender isso. Porque é um câncer que, pelo visto, não tem dor, mas ele é visível, é isso? E quando você palpa, você logo vai identificar, né? Inicialmente ele é palpável, nem sempre ele é visível, porque o nódulo, a maior parte das vezes o nódulo ele começa pequeno, então você não percebe visualmente, mas palpando você percebe uma região nodulosa, um nódulo mesmo que fica dentro do testículo. Então você palpa um testículo que é macio, uma consistência mais, vamos dizer assim, fibroelástica, que a gente apelida, e tem de repente uma região muito dura mesmo. Entendi. E aí isso não está certo. É bem fácil de identificar ali qualquer anomalia nesse sentido. Quando o nódulo fica mais na parte mais exteriorizada do testículo, sim. Alguns nódulos são internos, aí fica um pouco mais difícil. Normalmente isso acontece, pouco acontece assim, mas quando acontece, os tumores eles tendem a progredir mais, né? Porque o paciente não percebe, não tem nada visível, nada palpável, e aí quando ele começa a crescer de volume, de forma errônea, aí ele percebe, alguma coisa está errada, eu estou com um testículo maior do que o outro. Esse seria um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Quer dizer, um testículo maior que o outro, começou a dar uma discrepância ali, já, opa, peraí, tem alguma coisa. Isso. Os testículos, eles são diferentes, né, um do outro ali. Mas quando tem uma diferença importante na volumetria. Considerável, né? Considerável no volume, exato. Tá.
ou então um nódulo palpável, um caroço. Viu que tem um caroço endurecido, com ou sem dor, tá? Depende, tem que ser visto com carinho. Tá, doutor, vamos lá para a gente poder entender. Isso pode vir geneticamente? Isso é algum hábito? Isso é alguma coisa que a pessoa está exposta, que pode ocorrer? Normalmente é um tumor mais genético, né? De células germinativas. A gente percebe porque são tumores que acontecem nas fases iniciais da vida. 95% acontece nessa faixa etária que a gente estava conversando aqui. Tumores raríssimos acontecem na terceira idade, pensando em testículo. Então são tumores genéticos, não tem tanto correlação com o ambiente. Bom, eu imagino o seguinte, fertilidade relacionada ao início de um câncer de testículo. Como é que é essa relação? Um homem que está no início ou que de repente está num estágio de câncer de testículo, ele consegue ter filho? Sim. O que acontece? Quando a gente define que tem um tumor de testículo crescendo ali, a gente tem que já fazer a remoção, tá? A questão é que tem o outro testículo que normalmente ele acaba suprindo um pouco isso. Mas qual que é o problema? Se o paciente tem indicação de fazer quimioterapia posterior à remoção do testículo, a quimioterapia pode ser danosa e danificar ali a produção de espermatozoides, que pode ser temporário ou permanente. A gente não tem essa resposta. Então a gente sempre sugere que a pessoa congele, né, o sêmen, tem bancos de sêmen aí, tendo a condição disso, faz congelamento para que a gente fique mais tranquilo com relação à fertilidade posterior. Quimioterapia, de maneira geral, ela é danosa, né? Porque a quimio, ela combate uma célula tumoral, mas as células boas também acabam indo junto. Doutor, o que nós estamos entendendo desse bate-papo é que, a partir do diagnóstico, é procurar um médico mesmo e não ter esse tabu, porque até a gente estava conversando também fora do ar, né, sobre a respeito do câncer de próstata, para se evitar isso. Quer dizer, a gente entra na mesma esfera desse assunto, né? Até para a gente poder finalizar. A orientação é não ter vergonha, falar abertamente com seus filhos, né, os pais orientarem, porque eu acho que aí que está o negócio, né? Acho que é isso. Se existe promover uma abertura maior, né, na conversa, no bate-papo entre os membros da família, até para você orientar o seu filho na parte sexual, no próprio desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, como que ele vai se expor sexualmente, qual que é a opção sexual dele, até para ele não ter problemas não só físicos, mas como psicológicos, né? Isso pode abalar o crescimento e evolução deste adolescente, entende? Ou adulto jovem. Então, o bate-papo, a abertura em casa, eu acho que é importante. Obviamente, cada lar tem seu teto, né? De abertura, mas é importante que tenha o mínimo possível de abertura, uma conversa, um diálogo entre família, ou com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, ali para poder que a doença seja definida precocemente e tratada de maneira mais ideal. E eficaz, né? Quanto mais cedo a gente descobrir, exato, mais cedo a gente consegue ter essa cura. Doutor Eliseu Neto, muito obrigado pela sua presença, urologista, inclusive especialista aqui, conversando com a gente no Visita na Record. E um concurso vai definir o nome da nova moradora do Parque Ecológico de São Carlos. Gente, é uma oncinha pintada de 2 meses. Uma graça. O repórter Rodrigo Ziviani foi até lá para conhecer esse bichinho, olha só. O pai é meio bravo. A mãe, mais conhecida como Dona Onça, nem se fala. O motivo é que a gente incomodou a família para ver a filhinha recém-chegada. Essa oncinha pintada que dá vontade de levar para casa. A fofura não tem limites. Flagramos a peludinha brincando com uma beterraba, virando de barriguinha, fazendo charme para a mamãe. A oncinha de 2 meses já passou dos 5 quilos e vai ficar grande como os pais. É a mais nova moradora do Parque Ecológico de São Carlos e o 4º filhote de onça pintada nascido aqui, graças ao manejo bem-sucedido. Normalmente o filhote ele fica mais ou menos até 1 ano. O Teodoro ele foi embora com 1 ano e 4 meses, mas eles não são nossos, eles fazem parte de um plano de manejo e quem controla esse plano determina os casais,
com quem eles vão fazer até quando o filhote fica, para onde o filhote vai, mas normalmente a partir de 1 ano já começa as programações para ele ir para outro lugar. O animal já foi vermifugado, microchipado e ainda mama na mãe. Rauan é o tratador da família de onças. No comecinho deu bastante medo, mas ela foi acostumando comigo, com o cheiro. Aí agora eu chego, ela já não tem mais medo, já fica quietinha. Você trata do macho e da fêmea, dos pais da oncinha, é isso? Traço dos pais da oncinha. Você dá comida, tudo? Dou tudo comida, tudo, e ela bebe leite ainda, né? A fêmea, pequenininha. A pequenininha atualmente está só mamando? Só mamando. Ela mama na mãe? Mama na mãe. A partir de quando que você vai começar a dar comidinha para ela? Eu acho que uns 2 meses, 3 meses, ela Tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho de tempo. O que os adultos comem? Os adultos comem, vem frango inteiro, vem dorso também, vem coração de boi, vem pescoço de galinha, tem frango, vem um monte de coisas. Quando o Rauan conheceu a pequena, se derreteu todo. Peguei ela no dia do manejo, o dia que nós foi microchipar ela. Nossa, foi um negócio, não dá pra explicar, uma sensação muito boa, muito boa. Deu pra você sentir o cheirinho dela, o calorzinho dela? Nossa, o pelo então é maravilhoso, dá vontade de pegar toda vez. A oncinha é charmosa, mas resistir é preciso, segundo a veterinária. Todo mundo tem vontade, porque ela é muito bonitinha, muito fofinha, mas a gente não permite de maneira nenhuma. A gente só teve o contato para poder fazer esse manejo mesmo, o manejo veterinário, né? Mas a gente não deixa, porque além da mãe ficar muito brava, também não é natural para o animal. Ele fica muito estressado e a intenção realmente é deixar ele com os instintos naturais, porque os descendentes dessa oncinha, eles poderão retornar para a natureza. Ó, a oncinha agora tá ali, ó, dentro daquela caixa, bonitinha. E é claro que a minha vontade é pegar essa fofura no colo, dar uma madeira, fazer uma cosquinha na barriga, mas infelizmente a gente não pode por causa do momento do bicho. A gente tem que respeitar. Agora você deve estar se perguntando aí, afinal de contas, qual é o nome dessa belezura? Essa missão aí é do povo. É o povo que vai votar no site da prefeitura e nas redes sociais para escolher como essa gostosura será chamada. A intenção nossa é dar o nome dela, ter alguma relação com a cidade de São Carlos, né? Por ela ter nascido aqui e levar isso aí para o mundo, né? Para outros estados, não sei para onde ela vai, os descendentes dela onde vão nascer, mas ela ter o nome da nossa cidade, ser reconhecido que ela nasceu aqui, porque os pais dela também, eles foram encontrados órfãos, e aí o pai e a mãe tem o nome da cidade em que eles foram encontrados, o Coda, que foi em Codajás, e a Tabatinga também na cidade de Tabatinga, e a intenção é dar um nome relacionado à nossa cidade. O Parque Ecológico de São Carlos tem quase 120 espécies para visitação, mas agora todo mundo só quer saber dessa coisinha gostosa aí. Tá sabendo da nova moradora aqui? Estamos, nós viemos aí para visitá-la. Hoje eu acho que ainda não pode. Ah, é? Não? Mas dia 9 eles estão falando que vai poder. Ah, que bom. Vai ter que voltar. A gente volta, sem dúvida. A oncinha está numa área restrita por enquanto. Para matar a curiosidade dos visitantes, uma televisão com gravações da filhotinha foi estrategicamente instalada neste ponto do parque. A espera vai acabar logo. A visitação à nova moradora será liberada no dia 9 de maio. Até lá, a oncinha, que é puro charme, continua quietinha aqui e bem pertinho da mamãe. Porém, longe do pai, por questão de sobrevivência. Moacir, tratador há mais de 20 anos, explica que o macho, nessa fase, é uma ameaça à vida da própria cria. Olha, uma das coisas onde que você procria os animais, que você tem que ter atenção, é o cuidado com os recém-nascidos. Por isso que há necessidade de separar o pai da mãe para que ela possa criar ele com tranquilidade, certo? Tem aquele período que eles ficam fechados até o filhote se desenvolver um pouco mais, certo? E também o perigo que o pai também pode matar o filhote. A natureza tem seus processos e os cuidadores sabem disso. O que não falta aqui é amor pelos bichos. Eu logo estou me aposentando, mas eu já estou preocupado, né? Certo? Porque tem umas criaturas aqui que eu carreguei no colo e também, para você ver, que de sábado e domingo eu não reclamo de estar aqui, né? Nem de feriado, porque eu gosto daquilo que eu faço. Nós temos 118 espécies, 330 animais que são muito bem cuidados, eles têm uma alimentação balanceada por tratadores especializados. Então o Parque Ecológico São Carlos é um sucesso. E agora a gente vai falar de saúde. O mês de maio é dedicado à conscientização sobre o câncer cerebral.
E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o neurocirurgião, Dr. Eduardo Quaggio. Tudo bem, doutor? Obrigado pela visita. Olá, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vamos falar sobre câncer de cérebro. Poxa, parece uma coisa bem diferente. É comum, doutor? Sim, é relativamente comum. Como nos diversos outros sistemas, respiratório, enfim, osteoligamentar, enfim, como qualquer outro sistema do organismo, o sistema nervoso também tem cânceres e tumores de uma forma geral. A gente acaba ouvindo muito os cânceres mais tradicionais em certas partes do corpo. É até estranho a gente falar nisso, né? Porque é uma doença tão grave. Mas assim, cérebro, como é que se diagnostica isso? Porque uma dor de cabeça pode ser um câncer, mas ela não é só uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tenho dor de cabeça a todo momento, eu tenho enxaqueca, por exemplo. E como que eu consigo diagnosticar? Como eu consigo saber? Dor de cabeça já é preocupante, preciso procurar um médico, ou uma dor de cabeça mesmo, que de repente eu tomo um remédio e melhora, doutora? Bom, isso aí, Rodrigão, é o seguinte, a dor de cabeça primária, quer dizer, a dor de cabeça normal que muita gente tem, é extremamente frequente, certo? E na grande maioria das vezes ela não significa uma doença grave, não significa que haja uma doença grave. Porém, vou te dar um exemplo que você citou, pessoas que têm enxaqueca, que é uma das cefaleias primárias mais comuns, né? Eu digo cefaleia primária porque são as dores de cabeça primárias, são aquelas que não são graves. E as dores de cabeça secundárias, ditas cefaleias secundárias, são secundárias a uma doença. E aí pode ser um tumor, um câncer, uma infecção, uma alteração vascular cerebral. Então, via de regra, a dor de cabeça comum que as pessoas levam a vida normalmente, controlando com hábitos saudáveis e medicamentos quando precisa, não requer tanta atenção. Quando que uma dor de cabeça vai chamar a atenção para algo mais grave? Quando tem algo atípico, diferente. Por exemplo, a pessoa que já tem uma enxaqueca controladinha, ou com segmento com o neurologista, ou simplesmente a pessoa leva a vida dela controlando aquilo, de forma que não atrapalha a vida dela, tem crises eventuais, toma um remedinho e melhora. Isso não é preocupante. Mesmo uma pessoa que vive dessa forma e de repente a dor muda de padrão e começa a incomodá-la diariamente, a dor não melhora mais com medicação, ou começa a ter sintomas a mais, por exemplo, formigamento de um lado do corpo, fraqueza em algum membro ou de um lado do corpo. Atingir a visão, alterações visuais, equilíbrio, coordenação, alterações de linguagem, dificuldade de raciocínio. Esquecimento também faz parte? Também faz parte, é um sintoma cognitivo. Ou seja, todas as funções cerebrais, que são funções neurológicas, podem estar correlacionadas com uma eventual doença cerebral. Vamos lá entender então. Enxaqueca pode ser que muitas pessoas tenham. Fala, Pagliani, mas eu tenho enxaqueca aqui. Tá, mas assim, até que ponto ela não influencia de forma negativa a sua vida? Você vai para um neurologista, você passa por essa consulta, você vai controlar isso, e aí você tem ela controlada. Você vai viver tranquilamente de acordo com o que você já tem. Quando começa a atrapalhar ou de uma forma mais agressiva, vamos entender, aí já acende uma luzinha aí para falar, opa, peraí, é necessário um exame mais rigoroso. Correto, doutor? Correto, exatamente. Se a pessoa... vamos lá, vamos falar de uma enxaqueca comum. Mesmo que seja uma cefaleia primária, dessas que não nos chama muito atenção, mas a pessoa não tinha antes, vale a pena ela ir no neurologista para fazer o diagnóstico e começar um tratamento, ok? Porque a pessoa que não é da área médica, ela não sabe se essa dor de cabeça comum dela tem um padrão realmente de uma dor de cabeça, de uma cefaleia comum. Então, vale a pena procurar um especialista. E ele vai determinar se há necessidade de um exame de imagem, ou seja, uma tomografia ou uma ressonância. É isso que eu ia te falar, exame de imagem é primordial para detectar o câncer de cérebro. Sim, via de regra o diagnóstico nosso é por imagem. Tá. Porque
São exames que a gente tem facilidade de obter hoje em dia, né? Qualquer hospital com serviço de emergência vai ter uma tomografia, uma ressonância. É de fácil acesso, é rápido e é extremamente eficiente para a detecção de Todos os casos precisa ter extração desse câncer ou alguma coisa do tipo, ou não, doutor? Não. Existe uma enorme diversidade de tumores cerebrais. Muitos são benignos, muitos são de média malignidade e muitos são malignos, né? E o local onde esses tumores se encontram, a forma como ele está aderido ou não ao tecido cerebral, a profundidade desse tumor, as áreas que ele pega, se são áreas eloquentes, ou seja, áreas muito importantes no funcionamento cerebral, ou nem tanto, tudo isso vai influenciar na decisão do tratamento que vai ser... Quais são os desafios para esse tratamento todo, doutor? É um tratamento complexo, difícil, a partir do momento que você tem um diagnóstico? O índice de cura, ele é satisfatório quando diagnosticado logo no início, também como todos os outros? Essa é uma questão interessante, porque tumores na cabeça, de uma forma geral, é algo que está correlacionado a um estigma negativo, certo? Mas na prática neurocirúrgica, a coisa não é bem assim. Existem tumores que são perfeitamente curáveis e ressecáveis, a ponto da pessoa... Quer dizer, tumores ressecáveis, também tem os irressecáveis, né, que é o contrário. Mas tem muitos tumores que são de acesso razoavelmente tranquilo e de boa evolução, tumores benignos, em que se a gente consegue retirar toda aquela massa de tumor visível, a pessoa vai levar uma vida normal. E se a cirurgia, se correr tudo bem, se não houver complicações, a pessoa vai sair sem sequela nenhuma, vai ter uma vida normal. E muitas vezes são pessoas jovens, com décadas pela frente. Entendi. Então, não existe esse estigma que não corresponde à realidade para todos. As pessoas imaginam. Então, claro, existem tumores cerebrais gravíssimos, agressivos, até irressecáveis em algumas situações, quer dizer que a gente não pode retirá-los, porque eles estão intimamente aderidos a partes vitais do cérebro, ou porque estão espalhados. Mas mesmo esses tumores, grande parte deles tem tratamento. A pessoa tem que procurar ajuda logo em que algo errado seja detectado. Estou tendo uma dor que não está melhorando, apareceram alguns sintomas. Não espere, procure um neurologista, um médico generalista, um neurocirurgião, porque existem sim técnicas muito eficientes atualmente, principalmente quando a gente está falando de tumor de baixo grau, de baixa malignidade, os tratamentos são muito eficazes. E mesmo para as doenças mais agressivas, embora muitas ainda, infelizmente, tenham um prognóstico ruim, existem possibilidades de melhorar a vida da pessoa através de um tratamento adequado. Ok. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. A dica, eu acho que é essa, né? A partir do momento que a dor de cabeça começa a atrapalhar muito a sua vida, procure um neurologista para fazer todos os exames. Conversamos com o doutor Eduardo Quadio, que é neurocirurgião, passando um pouquinho desse conhecimento para a gente. E o Visita na Record fica por aqui. Como a gente sempre lembra, você pode rever as entrevistas de hoje no canal da Record Interior, no YouTube e também no R7. E siga a gente nas redes sociais, @Record Interior SP. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem.